jovens com a paz do Senhor, amém? Hoje nós estaremos aprendendo, irmãos, sobre a lição de número 4, como já foi passado anteriormente, né? Vencendo os obstáculos, tá? Vamos estar lendo o primeiro tópico, para a gente estar já adiantando a lição, tá bom? O primeiro tópico vai tratar sobre atravessando o Jordão, né? Um dia marcante para o povo. O dia 10 de Abib era um dia magnífico para os israelitas, pois foi nesse dia que Deus anunciou que seria comemorada a Páscoa. O dia da saída, Êxodos, do Egito. Agora, no mesmo dia, 40 anos após o Êxodo, o Senhor promoveu a entrada, Êxodos, do povo em Canaã. O que eu achei interessante, irmãos, nesse primeiro tópico aqui, nessa primeira parte, foi que o que significa Abib, né? Estou vendo aqui no notebook, tá bom? Eu acessei aqui. E ele fala o seguinte: nome originário do primeiro mês do calendário sagrado judaico, né? E do sétimo mês do calendário secular. Significa espigas de grãos verdes. Ia de meados de março até meados de abril, tá? Depois do exílio babilônico passou a ser chamado de Nissan, tá? Lá em Deuteronômio 16:1, vai tratar, né, a respeito do mês de Abib. E vai falar o seguinte, ó: guarda o mês de Abib e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abib o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite, né? Então aqui Deuteronômio já fala bem explicadinho a respeito do mês de Abib, tá? Voltando aqui na lição, Deus valoriza os detalhes, toda a natureza, obra de suas mãos. É uma prova cabal desta verdade. Assim, em qualquer dia poderia ter havido o Êxodos. E o Êxodos, que seria a entrada e a saída. Mas ele quis que esses fatos da libertação do povo e da entrada na Terra Prometida acontecessem na Páscoa. Tá? Tem um porquê, né? Porque Deus quis que realmente acontecesse na Páscoa. Tá bom? Porque tal acontecimento apontava para o Calvário. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Durante a Páscoa, séculos depois, seria imolado. Outro detalhe interessante é que Deus criou as circunstâncias políticas no mundo para que a vinda do seu Filho unigênito fosse o marco para o estabelecimento de um novo calendário, dividido em AC, antes de Cristo, e DC, depois de Cristo, fazendo relembrar o episódio de Êxodo 2:1-3. O Altíssimo achou por bem que toda a humanidade nas gerações seguintes se lembrasse de que um dia Deus se fez homem, morreu numa cruz na Páscoa e mudou a história da humanidade para sempre, né? Então, olha que interessante. Lá na saída de Israel do Egito, eles saíram no mês de Abib. Esse dia eles saíram do Egito, né? Porque Deus queria que fosse nesse dia para séculos depois, né, ele achar por bem para que toda a humanidade nas gerações seguintes se lembrassem de que um dia Deus se fez homem, morreu numa cruz na Páscoa e mudou a história da humanidade para sempre. Então Deus, ele cuida com carinho, né, de cada um de nós. Muito antes mesmo, ele já sabe tudo que vai acontecer lá na frente. Então por isso ele é cuidadoso em todos os detalhes. Amém? A parte 2, ela vai falar sobre a Arca do Concerto, aponta para o caminho a seguir. O que isso significa, né? A gente vai estar vendo agora, que é muito interessante. Durante 40 anos, Deus guiou o seu povo por intermédio de uma nuvem ou coluna de fogo. Agora, porém, os hebreus seriam guiados pela Arca do Concerto, que era levada pelos sacerdotes levitas. Tá? Então, só quem podia levar essa Arca do Concerto eram os sacerdotes levitas, que era o da tribo de Levi. Tá? Mas somente em 3 oportunidades ela foi conduzida pelos sacerdotes neste episódio, ao circundarem Jericó e quando a levaram para o interior do Templo de Salomão. Outro aspecto interessante é que a arca sempre seguia no meio do acampamento, mas agora ela estaria na frente, a quase 1 quilômetro de distância. Tal mudança tinha a ver com as novas circunstâncias.
os hebreus não seriam mais peregrinos, né? Algo que eu achei interessante nessa palavra peregrino, né, de peregrinar, significa o quê? Disse ou indivíduo andante que viaja, que empreende longas jornadas. Então, eles eram peregrinos no deserto. Eles andavam muito, eles tinham longas jornadas, né? Então, eles não seriam mais peregrinos. Eles teriam suas próprias casas. A arca que representava a presença de Deus deveria guiar daqui para frente suas mentes e corações. Então, eles teriam que aquilo que eles passaram no deserto já tinha que estar dentro do coração e da mente deles, né? Então, daqui para frente não seria uma arca que ia guiar eles, né? Aquilo tinha que estar dentro deles, tá? Vamos ler o ponto 3 agora. A providência mais importante para a conquista da terra prometida, tá? Então tem um ponto chave aí se a gente for ver, tá? Para essa conquista, tá? De todas as ordens que Josué passou ao povo, a mais significativa foi: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós, tá? Ele deixou claro que não seria possível apresentar-se à peleja sem as vestes da santidade, pois Deus é santo, santo, santo. Essa é uma das características que mais demonstram a essência do caráter divino. As Escrituras Sagradas nos exortam: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. O povo de Israel, assim como a igreja, foi chamado para a santidade, que significa separação, tá? Então, quando você se santifica, você está sendo separado, tá? Para que a entrada na terra prometida ocorresse, os guerreiros precisavam estar santificados. Sem a santificação, eles não poderiam adentrar, né, na terra prometida. Então, por isso que isso foi tão importante para a conquista da terra prometida, né? A santidade entre o povo de Israel. Amém? Agora, nós estaremos vendo o tópico 2, tá? As dificuldades no caminho da bênção. A primeira parte, ela vai tratar sobre a prova, o Jordão transbordava, tá? A lição, ela diz assim: atravessar o Mar Vermelho, rumo ao Sinai, para não morrer pelas mãos de Faraó, era uma coisa. Mas passar o Jordão para entrar numa guerra sangrenta contra dezenas de cidades e estados fortificadas há séculos, como era o caso de Jericó, cuja muralha, de acordo com estudos arqueológicos, estava intacta há uns 800 anos, exigia muito mais fé e coragem. Uma curiosidade, tá, que eu estava pesquisando, né, a respeito da muralha de Jericó, né? Ela tinha aproximadamente 10 metros de altura, tá? Ali está falando, ó, segundo pesquisa, nos deixa claro que Jericó tinha as seguintes dimensões territoriais. Só para vocês saberem, Jericó ocupava uma área de 32 quilômetros quadrados. As muralhas tinham alturas de 10 metros, com larguras de 6 metros. Mais uma passarela que guardava 4 metros. Total largura 10 metros. Uma cidade intransponível e colossal, tá? Então, se nós formos parar para pensar, essas muralhas, elas eram impenetráveis, tá? Então, quando o exército de Josué, né, eles viram essas muralhas, provavelmente eles devem ter pensado, né, o quanto ia ser difícil para adentrar ali naquela cidade. Mas o que é impossível aos olhos humanos é possível para Deus, né? Então nós precisamos ter fé e confiança no Senhor que Ele tudo fará. Amém? Todavia, além dos grandes embates que os aguardavam, havia um obstáculo humanamente intransponível: o Rio Jordão. Era impossível a travessia de pessoas e animais na época da cheia. Somente a fé no Deus Todo-Poderoso faria possível tal façanha.
Então, antes deles chegarem ali, né, na cidade ali para combater, lutar, guerrear contra Jericó, eles tinham que passar primeiramente o Rio Jordão, que era algo natural, né? Era algo ali, um curso natural do rio. E pesquisas dizem que naquela época, né, era a época de cheia, então não tinha como estar passando com animais e pessoas ali por aquele rio. E o que eu achei interessante no que eu estava pesquisando é que lá atrás, com Moisés, quando Moisés para em frente ao Mar Vermelho, né, ele ora a Deus e Deus faz todo aquele milagre, né, formando as duas colunas de água e o povo de Israel passando no meio das duas colunas de água. No Rio Jordão não, no Rio Jordão foi diferente a forma que Deus agiu. Ele secou o leito do rio, né? Ele represou a água num ponto e o rio secou, onde o povo passou e depois ali podendo estar todo o acampamento ali passando para o outro lado, né? É algo bem interessante. O ponto 2 vai tratar sobre a bênção, tempo da ceifa. Os israelitas chegariam a Canaã no tempo da bênção, pois daqueles dias estavam sendo colhidos abundantes frutos. Depois tinham preparado uma farta colheita, tendo em vista que os hebreus comeriam dela. O Senhor surpreende o seu povo com frequência, pois enquanto os israelitas se preparavam para atravessar o Jordão, Deus do outro lado aprontava um faustoso banquete de boas-vindas para os seus filhos, certamente com os mais excelentes frutos da terra de Canaã. Está escrito que o Senhor ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe e dê ao bom perante sua face. O Altíssimo, como um pai amoroso, tinha-lhes prescrito inclusive os alimentos que poderiam ou não ser ingeridos. Canaã tinha praticamente de tudo, mas o povo de Deus deveria se abster de alguns tipos de comida, pois nem tudo que apresenta um bom sabor e uma boa aparência é saudável. É engraçado se a gente for parar para pensar nisso, porque Deus cuida da gente nos mínimos detalhes e até nos estudos, porque olha que interessante. Canaã tinha praticamente de tudo, mas o povo de Deus deveria se abster de alguns tipos de comidas, pois nem tudo que apresenta um bom sabor e uma boa aparência é saudável, né? Quantas coisas hoje aparentam ser coisas boas e não é saudável para a nossa alma, não é verdade? Deus provou o seu povo no deserto para que fosse digno de experimentar das finas iguarias da terra prometida. Sem dúvida, a dieta deles doravante seria muito melhor do que aquela disponibilizada de graça pelos egípcios. Sabemos que há um tempo para todas as coisas. Por esse motivo, o cristão deve esperar com paciência no Senhor. No livro de Eclesiastes 3, diz o seguinte: há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Nós precisamos confiar em Deus como Josué confiou nele, né? Naquela época, né? Ali que ele precisou atravessar o Jordão. É só pela confiança no Senhor que nós conseguimos fazer as coisas. E nós precisamos entender que Deus está no controle de tudo, absolutamente tudo. Apenas basta nós nos entregarmos completamente a nossa vida para Ele, né? Que Ele tudo fará. Bom, o ponto 3 agora
ele vai falar sobre o milagre da travessia do Jordão. Quando os pés dos sacerdotes que levavam a arca tocaram as águas do rio, Deus começou a realizar o milagre, mas não como na travessia do Mar Vermelho, que foi aberto um caminho no mar, tendo as águas se ajuntando de um lado e de outro, fazendo-se 2 muros. O Altíssimo, nesse caso, criou uma enorme represa no curso do Jordão, interrompendo o curso d'água. Quando o leito do rio ficou seco, o povo passou. Isso faz lembrar a providência de Deus em remover obstáculos. Há situações em que ele intervém abruptamente, como no milagre do Mar Vermelho. Noutros momentos, porém, como aqui, o Senhor age com mais vagar, né? Então ele tem os momentos certos de agir. O Senhor, ele sabe os momentos certos de agir e da forma correta de agir, né? Então nós temos que se entregar completamente para o Senhor, que ele sabe realmente a hora exata em agir ao nosso favor. Amém? O tópico 3, ele fala sobre um evento para não esquecer. A parte 1 fala, o memorial de Deus. Deus falou a Josué para que chamasse um homem de cada tribo, a fim de que tomasse uma pedra do leito do rio e erguisse um memorial em Gilgal. Para quem não sabe, Gilgal era o nome do acampamento, né, onde eles estavam ali antes de atravessar o Rio Jordão. Tá bom? Para que no futuro, quando os filhos dos hebreus perguntassem o que significavam aquelas pedras, eles narrassem a história da travessia do Jordão, para a glória de Deus. O lugar da impossibilidade na vida do crente é o lugar da vitória. Por isso, Deus mandou que tomasse as pedras no meio do Jordão. Interessante como a vida de cada cristão, Deus faz grandes milagres, com livramentos extraordinários, e de forma pontual. Nesses casos, devem ser ingeridos memórias, culto em ação de graças, testemunhos na igreja, dentre outros. Olha que interessante o finalzinho aqui fala como é interessante como na vida de cada cristão Deus faz grandes milagres. Eu tenho certeza que cada um de vocês já presenciou algum milagre, né, feito por Deus na vida de vocês. E Deus trata com cada um de uma forma diferente. Isso é maravilhoso, né? Cada um ele trata de uma forma carinhosa, né? O ponto 2 ele vai falar o memorial de Josué. Josué, por seu turno, também decidiu levantar outro memorial, sendo que esse ficaria dentro do leito do rio, no local onde os sacerdotes seguravam a arca do concerto. Tempos depois, não se sabe quanto, por ocasião do registro do episódio, aquelas pedras ainda resistiam à correnteza do Jordão. Havia naquele lugar, na verdade, um lajedo com pedras soltas que somente Deus conhecia, pois as águas do Jordão estavam barrentas. Naqueles 2 montes de pedras testemunhavam que as 12 tribos estavam unidas e entrariam em Canaã juntos, em um mesmo ideal. Tá? Qual que era o ideal dessas tribos, né? Era conquistar a terra prometida por Deus. Então, eles entraram em Canaã todos, absolutamente todos com o mesmo ideal. Tá bom? O ponto 3 ele vai falar sobre o propósito dos memoriais. Então, lá no ponto 1, a gente vai falar que a gente viu que foi levantado um memorial para Deus. Tá? No ponto 2, foi levantado um memorial de Josué, que ele levantou esse memorial ali no meio do leito do rio. Tá? E o 3, o propósito desses 2 memoriais. Tá bom? Vemos nas escrituras diversas menções sobre ocasiões especiais em que o povo levantou memoriais de pedras, como por exemplo em casos de votos ou alianças, homenagens a pessoas ou tribos, e mesmo em acontecimentos sobrenaturais, como nesse episódio. A arqueologia confirma tal costume, tendo sido descobertos diversos monumentos com essas características nas terras bíblicas. Josué explicou que as gerações futuras, por meio dos memoriais, deveriam saber que Deus fez no passado. Ou seja,
Eles foram erguidos para a glória de Deus, nunca para a do homem. Mas sempre nos alegramos com os homens a quem Deus usa. Depois de mencionar o que o Senhor, que abriu o Mar Vermelho, era o mesmo que deu passagem pelo Jordão, Josué também mostra que os monumentos serviriam para que os povos da terra conhecessem a mão do Senhor. Então, esses memoriais eles foram levantados por mãos de homens, né? Como está falando aqui na lição. Só que não é para ser engrandecido os homens, e sim para ser engrandecido a Deus, né? Mas todos se alegravam juntos, né? Perante ao Senhor, porque todos sabiam que era para a glória e honra do Senhor, né? Para finalizar, irmãos, a nossa lição, eu vou estar querendo ler a conclusão aqui com vocês, tá bom? E ele vai falar assim, ó: a travessia dos filhos de Israel pelo Jordão constitui-se em um marco histórico para os hebreus, pois demonstrava a boa vontade de Deus para com o seu povo ao conceder dele uma terra que emanava leite e mel. Esse evento nunca deveria ser esquecido por aqueles que passaram a pé enxutos, assim com as gerações futuras, e também por aqueles que eram inimigos de Israel. Com visão espiritual aguçada e fé, todos os obstáculos naturais serão transpostos para a glória do Senhor. Então, se nós tivermos fé no Senhor e confiar plenamente no que Ele pode fazer em nossas vidas, por mais difícil que seja o obstáculo que esteja à nossa frente, nós precisamos ter fé e confiar no Senhor, que o Senhor ele vai dar uma saída, ele vai fazer o impossível na nossa vida, né? Então nós precisamos se entregar completamente para Ele, né? Por mais difícil que seja. Não é fácil, mas nós precisamos ter essa confiança plena no Senhor. Amém? Eu quero agradecer a todos que puderam estar assistindo esse vídeo, né? E convidar os irmãos, né, os jovens, para que possam estar participando da escola dominical. Nesses momentos de crise, nós estamos fazendo a escola dominical online, como vocês já estão acompanhando. Não é a mesma coisa, mas eu tenho certeza que Deus está nesse propósito também e para estar levando a palavra do Senhor. Deus abençoe, a paz do Senhor a todos e vamos ganhar dessa vez, né?